Oi, tô sumida, né? Esqueci de botar meu filtro favorito. Aí não vale a pena eu fazer vídeo aqui por causa do filtro. E não botei o filtro. Peraí que eu vou botar o filtro. Peraí. Vou botar 100 pra ver se é melhor. Porque meu celular, ele tá... Ai, sei, eu fico tão estranha. O tanto de pinta que eu tenho no rosto. Muita pintinha, né? E ó, tem que fazer sobrancelha. Tem que cuidar do cabelo. Vou botar meu filtro. Porque eu não quero me maquiar. Tenho preguiça de me maquiar. Mas eu quero aceitar o meu rosto como ele é, sabe? Então, vou ficar assim mesmo. Mas essa questão, assim, de eu ter tido uma crise de meltdown, e mesmo pessoas que eu achava que eram minhas amigas, que queriam o meu bem, que entendiam da minha situação, porque eu sempre fui muito aberta para falar sobre isso, voltei aqui. Olha, eu acho que agora dei jeito no meu celular. Alguma coisa deu. Então, voltando aqui, porque eu vou fazer esse vídeo pro TikTok, tá? Então, mas amigos que a gente acha que ia dar um suporte, mas que na verdade eles são tão. Eu não acho nem que seja maldade, eu acho que é falta de noção mesmo, sabe? Às vezes as pessoas elas são tão inseguras, tão assim, cheias de problemas que cegam elas, assim, aí tudo é sobre elas, né? Até uma crise numa pessoa autista que sempre avisou que tem crises e falou dos sintomas dessa crise, né? Do comportamento que vem com a crise. E mesmo assim, quando a crise chega, a pessoa não consegue identificar e leva pro pessoal. Isso aí, beleza. O que eu. Não é beleza, não. Acontece, mas eu não acho beleza. Porém, é Deus mostrando pra gente quem são as pessoas, porque isso sempre chega. E assim, a minha última crise foi de meltdown. Eu não tenho meltdown sempre. Tanto que a última vez que eu tive uma crise de meltdown foi em novembro, ali, fim do ano de 2024. E eu fui voltar até agora, abril de 2026. E sempre tem um gatilho, assim, sabe? Dessa vez foi um gatilho bem específico, porque eu tive um problema com o banco, né? E isso me despertou Isso me despertou o gatilho, né? Óbvio, que eu preciso sobreviver até o próximo salário, e isso estava ficando meio que inviável com o problema que eu tive com o banco. E aí, de quebra, o BTS abriu o ingresso e eu não consegui vir comprar. Eu sei que misturou tudo. Os problemas aqui em casa, por causa do problema no banco, e aí no BTS eu tive um trem. E afinal, o que é meltdown? Meltdown é uma crise que dá por sobrecarga, né? E eu vou falar da minha, tá? Eu choro muito, não consigo segurar o choro. Se você falar sobre o gatilho, eu choro, não consigo segurar. E eu não consigo pensar direito, eu fico sobrecarregada, sabe? Então, o que aconteceu? Eu me perco na rua, como eu me perdi no metrô. Eu ando nesse metrô aqui de Brasília há 20 anos. E eu me perdi no metrô para fazer a baldeação. É baldeação que fala, né? Troca de metrô ali em Águas Claras. Me perdi. Aí, na outra semana que eu precisei andar de metrô, eu passei mal. Aí eu precisei pegar um Uber. Então, eu tenho dificuldade com essas coisas, assim. Muito impaciente, porque para mim fica tudo muito difícil. Então, qualquer coisa, assim, eu me irrito. Então, eu sei que é complicado, mas eu me irrito principalmente com pessoas invasivas, sem noção. Geralmente, quando eu tenho um meltdown, eu faço uma limpa entre os meus amigos, assim. Eu tiro aqueles que me dão mais trabalho, sabe? Eu tiro mesmo. E eu corto ali, corte Tramontina, daquela boa mesmo. E eu ali é seleção natural. Porque eu falo, caramba, minha vida já tá difícil, ainda vou ter que aguentar isso. Meu Deus do céu, aí eu corto mesmo. E aí eu fico mais na minha, fico mais fechada, evito falar, justamente porque eu sei que eu tô uma pessoa difícil nesse período. Mas tem gente que não respeita, né? Não se sente segurança, pensa, por que ela tá mudada? Mas eu fico muito difícil só pra quem fica me cutucando. É assim, o meu meltdown é o seguinte: me deixa quieta. Só me deixa quieta. Fala só o indispensável, sem muito, sabe, sem muito alarde, seja direto e saia. Só vem e fala o que tem que ser dito, assim, de forma bem sucinta. E só o indispensável, tipo assim, isso aqui eu não posso deixar de falar, Tiziana. E sai. E me deixa ali, que eu vou ali. E aí, quando eu me recuperar, eu volto. Sabe? Quem respeita esse momento não tem problema comigo. Eu tenho amizades de anos que nunca se abalaram por causa de um meltdown meu. O problema são aquelas que querem puxar demais, que se incomodam demais porque eu mudei o comportamento. E o que mais me espanta é que, caramba, eu explico. E não adianta. Sempre tem um problema no meu meltdown. Cadê? Tá com problema aqui também na gravação. Meu problema dessa vez foi, assim, superexposição, né? Porque a pessoa, além de não aceitar a minha mudança de comportamento, ficava me expondo, assim. Acho que ela sentia a necessidade de explicando para as pessoas que eu tinha. E aí virou meio que ridicularizada. Eu fui bem ridicularizada dessa vez, sabe? Porque a pessoa falava, ela não tá tomando remédios dela. Ela tá assim por causa do show do BTS, caía na gargalhada e falava pra todo mundo. Então, assim, se você tem um amigo autista, preserva o amigo autista, não fica escrachando, não. É humilhante, é ridículo. Uma dica.
E aí o prejuízo, né? Da última vez eu tive um prejuízo porque meus colegas de trabalho também não entendiam. Eu mudo de comportamento mesmo. Eu fico mais quieta, eu fico impaciente. Você me pergunta as coisas, eu não consigo entender, eu fico assim muito difícil mesmo. Aí eu me fecho pra poupar até as pessoas e a mim também, né? Mas as pessoas não respeitam isso. Elas levam pro pessoal. Dessa vez eu também tive problema no trabalho, né? Porque, de novo, dificuldade de entender a minha mudança de comportamento. E por mais que eu tenha tido cuidado de explicar como é uma crise, cara, não é difícil, as pessoas não respeitam. E aí a pessoa tinha uma necessidade de ficar explicando para os outros ao redor a minha mudança de comportamento. Aí ela ficava, ela tá assim porque parou de tomar remédio. Ela tá assim por causa do BTS. Que ela não comprou ingresso e ria, gargalhava, sabe? A coisa meio virava chacota em exposição. Então eu vou dar aqui uma dica. Se você tem um amigo autista e ele mudou o comportamento, ficou mais fechado, com choro fácil, cara, provavelmente é uma crise. Esteja ali se ele precisar de alguma coisa, mas não fica ali em cima, tentando explicar, tentando entender. Deixa ele dar o tempo dele. Se o autista precisar de ajuda, ele vai te procurar. Caso contrário, deixa o autista viver aquele momento, porque só o tempo melhora, tá? Não é remédio, não é, cara. É você precisar de tempo para se regular. De ali cutucando, piora a crise. Demora a sair. Eu demorei quase um mês, eu tô saindo agora. Então, se tem um amigo autista que ele tá em crise, ele mudou o comportamento, considere que pode só ser uma crise autista e dá o tempo, deixa que o tempo resolver. Não exponha. Deixa o tempo passar que então, resumindo aqui, o autista mudou o comportamento, tá mais irritado, tá com choro fácil, tá mais isolado? Não leva pro pessoal. Pensa assim, ele tá vivendo o momento dele. Dá um tempo, dá distância. Se o autista precisar, ele vai te procurar. Caso contrário, deixa o autista se regular. Porque se você ficar ali cutucando, querendo resolver, querendo explicar, querendo falar, dar conselho, cara, eu fico com ódio da pessoa, com raiva, porque eu não tô numa situação de querer me explicar, eu quero só paz e a pessoa tá ali me incomodando. Cara, eu demorei quase um mês pra sair dessa crise, caceta. Eu tô puta. Então deixa a pessoa respirar, não exponha, não explique nada pra ninguém. Dane-se. Quando o autista melhorar, ele volta. Ó, melhor conselho.